Sinovite ou derrame articular, mais especificamente a sinovite de joelho, que muita gente chama e conhece como água no joelho, né? O que é isso? Que lesão é essa? A água no joelho ou a sinovite é uma condição relativamente comum que muitos atletas têm, ou pessoas quando têm um trauma, tem uma batida no joelho, ou até mesmo quem já tem sinais de desgaste da articulação, sinais de artrose ou artrite, podem manifestar a sinovite de joelho, a sinovite reativa, o derrame no joelho ou, como eu disse, a água no joelho, né? Nós temos em volta aqui da articulação do joelho uma capa, uma membrana que reveste, que chama membrana sinovial. Essa membrana tem a função de produzir líquido. É um líquido como se fosse um óleo numa junta, como se fosse uma graxa numa máquina. Quando essa membrana trabalha adequadamente, ela mantém a articulação do joelho lubrificada. Quando você tem um trauma, quando você tem uma irritação, quando você exagera, tem uma sobrecarga, ou quem tem já um desgaste do joelho, essa membrana ela altera essa capacidade de produção de líquido. Então ela pode produzir em excesso esse líquido, é uma sinovite reativa, ela inflama essa membrana e isso acaba gerando um inchaço, um edema na articulação. Nas pessoas que já têm artrose do joelho, elas têm de uma forma crônica uma diminuição da lubrificação articular. E de repente também quando exagerou numa caminhada, numa escada ou teve uma queda, algo assim que irritou essa membrana, ela acaba desregulando e produz muito líquido, por isso que o joelho começa a ficar inchado. O que é? Sinais e sintomas, né? Quando você é acometido dessa alteração, a tendência é sentir o joelho inchado, você sente o joelho duro, rígido, dificuldade de dobrar e esticar. Muitas vezes o edema, o inchaço é até visível, você percebe que existe um inchaço no teu joelho. Isso quando você vai dobrar e esticar, é óbvio que isso acaba atrapalhando, isso acaba doendo, acaba gerando um desconforto nessa articulação. Diagnóstico e exames. O diagnóstico basicamente ele é clínico, ele leva em consideração toda a história do paciente, ele vai contar o que aconteceu, o especialista ele vai linkar as informações que o cliente está contando com uma possível lesão primária que possa estar gerando ou desencadeando a sinovite, o derrame articular, e depois existem exames de imagem, né? A inspeção é muito importante, o especialista vai observar o joelho para ver se existe uma sinovite, e também o diagnóstico por imagem, exames como ultrassonografia, mas principalmente a ressonância magnética, ela pode acusar esse derrame articular. O raio-x ele não tem uma boa função no sentido de diagnosticar a sinovite, porque no raio-x só observaremos tecido ósseo aí e não derrame e não líquido, né? Tratamento para a água no joelho. Quando existe uma sinovite muito reacional, quando o joelho está muito inchado, no pronto-socorro pode ser que alguns especialistas, alguns médicos possam optar pela punção, que é ir lá e retirar com uma injeção, com uma agulha, retirar esse líquido, que às vezes pode ter até um derrame hemorrágico, aí ter até sangue junto com o líquido, né? E isso já dá um alívio momentâneo, mas em muitos casos o derrame pode voltar, o inchaço pode voltar. Por isso que esse é um procedimento quando existe algo absurdo, quando o acúmulo de líquido é muito fora do padrão. Na maioria das vezes, o repouso, a terapia medicamentosa, um anti-inflamatório e principalmente a fisioterapia, a indicação de fisioterapia, ela é primordial. Dentro dos recursos de fisioterapia, existem muitos, como em primeiro lugar utilizar resfriamento, como gelo, crioterapia, compressas de água fria, até alguns recursos para drenagem manual, drenagem linfática, recursos de eletroterapia como a terapia combinada
para tentar drenar esse edema, as bandagens de compressão, o posicionamento do membro, tentando ficar com o membro elevado para drenar esse líquido, até depois, em uma fase posterior, entrar com exercícios de fortalecimento, porque só com uma articulação estável, forte, firme, é que a recidiva vai diminuir. É só assim que você vai ter um risco menor de ter um problema parecido no futuro. Tá? Tratamentos cirúrgicos, eles não têm resultados importantes nesse caso, não há necessidade disso até segunda mão, até segunda ordem, mas em princípio o tratamento é conservador.